O piso do armazém deverá ser constituído de material não escorregadio, sem aspereza, utilizando-se, de preferência, o mastique asfáltico e mantido em perfeito estado de conservação. Deve-se evitar o transporte manual de sacos em pisos escorregadios ou molhados. A empresa deverá providenciar a cobertura apropriada dos locais de carga e descarga da sacaria. Armazenamento de materiais. O peso do material armazenado não poderá exceder a capacidade de carga calculada para o piso. O material armazenado deverá ser exposto de forma a evitar a obstrução de portas, equipamentos contra incêndio, saídas de emergência, etc. O material empilhado deverá ficar afastado das estruturas laterais do prédio a uma distância de pelo menos 50 centímetros. A disposição da carga não deverá dificultar o trânsito, a iluminação e o acesso às saídas de emergência. O armazenamento deverá obedecer aos requisitos de segurança especiais a cada tipo de material. Movimentação, armazenagem e manuseio de chapas de mármore, granito e outras rochas. A movimentação, armazenagem e manuseio de chapas de mármore, granito e outras rochas deve obedecer ao disposto no Regulamento Técnico de Procedimentos constante no anexo 1 da SNR. Anexo 1 da NR11. Regulamento Técnico de Procedimentos para movimentação, armazenagem e manuseio de chapas de rochas ornamentais. Princípios gerais. Este regulamento técnico define princípios fundamentais e medidas de proteção para a preservação à saúde e à integridade física dos trabalhadores e estabelece requisitos mínimos para a prevenção de acidentes e doenças do trabalho, do comércio e da indústria, de beneficiamento, transformação, movimentação, manuseio e armazenamento de chapas, rochas ornamentais, sem prejuízo da observância do disposto nas demais normas regulamentadoras CNR aprovadas pela Portaria 3.214, de 8 de junho de 78, nas normas técnicas vigentes e, na ausência ou omissão destas, nas normas internacionais aplicáveis. Os equipamentos devem ser calculados e construídos de maneira que ofereçam as necessárias garantias de resistência e segurança, conservadas em perfeitas condições de trabalho. Em todo equipamento deve ser indicado em lugar visível a sua identificação, carga máxima de trabalho permitida, nome e CNPJ do fabricante e responsável técnico. As informações indicadas no subitem 1.2.1, ou seja, no anterior, e demais pertinentes devem constar em livro próprio. Carros, portas, blocos e fueiros podem ser identificados somente com número próprio e carga máxima de trabalho permitida. O fabricante do equipamento deve fornecer manual de instrução atendendo aos requisitos estabelecidos na NR12, objetivando a correta operação e manutenção, além de subsidiar a capacitação do operador. A empresa deve manter registro em meio físico ou eletrônico de inspeção periódica e de manutenção dos equipamentos e elementos de sustentação utilizados na movimentação, armazenagem e manuseio de chapas de rochas ornamentais. Após a inspeção do equipamento ou elemento de sustentação, deve ser emitido o relatório de inspeção com periodicidade anual, elaborado por profissional legalmente habilitado com a RT recolhida que passa a fazer parte da documentação do equipamento. As inspeções rotineiras e manutenções devem ser realizadas por profissional capacitado ou qualificado. A empresa deve manter no estabelecimento nota fiscal do equipamento adquirido ou, no caso de fabricação própria, os projetos, laudos, cálculos e as especificações técnicas.
As áreas de movimentação de chapas devem propiciar condições para a realização do trabalho com segurança. A circulação de pessoas nas áreas de movimentação de chapas deve ser interrompida durante a realização desta atividade. Requisitos técnicos para equipamentos utilizados para a movimentação, armazenagem e manuseio de chapas de rochas ornamentais. Fueiros ou L. As proteções laterais L ou fueiros devem possuir sistema de trava que impeça a sua saída acidental dos encaixes do carro porta-bloco. O carro porta-bloco deve possuir no mínimo 2 guias para evitar o deslocamento lateral do L. Deve-se instalar proteção lateral L ou fueiro no carro porta-bloco previamente à retirada do sistema de sustentação do equipamento de elevação nas frações de bloco inteiras. A retirada das proteções laterais L ou fueiros somente poderá ser realizada dentro do alojamento do TA. Os blocos cerrados, ainda sobre o carro porta-bloco e dentro do alojamento do TA, devem possuir ou receber no mínimo 3 proteções laterais L ou fueiros de cada lado para impedir a queda das chapas. As proteções laterais L ou fueiros devem ser mantidas até a retirada de todas as chapas.